pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Juliana Medeiros e estou aqui com vocês para reforçar um pouquinho, mais o conteúdo do capítulo 4 de língua portuguesa, que tem como título A Palavra Nossa de Cada Dia. O tema de abertura traz a seguinte pergunta: se você costuma usar o dicionário e como se acham as palavras no dicionário? Bom, o dicionário ele serve para esclarecer dúvidas de ortografia, saber o significado das palavras, saber como pronunciar as palavras, informar a classe gramatical das palavras, e as palavras elas sempre vêm em ordem alfabética. Na página 87 do seu livro didático de língua portuguesa, ele vem abordando pra gente um diccionário. E você, sabe o que é um dicionário? Bom, o dicionário ele é um dicionário online que pode ser visitado e editado por qualquer pessoa. Ele pede para que a gente possa fazer uma definição da palavra cultura. Para mim, cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana, forma de pensar, de agir, de sentir. Eu tenho acompanhado as atividades no livro e eu vou estar reforçando e destacando algumas que eu acredito que seja importante darmos um pouquinho mais de atenção. Na atividade 4 da página 88, ele vem apresentando um verbete mais ampliado da palavra cultura. Nós temos também esse verbete na página 87, um verbete mais reduzido. E na página 4, nessa questão, ele pergunta o que significa a expressão ciências naturais que está destacada. Pessoal, essa expressão, ela explica o significado da palavra cultura que tem na área de conhecimento. Após vocês lerem o verbete, vocês vão compreender que essa palavra, ela está associada a uma área de conhecimento da palavra cultura. Na página 89 do livro didático, o livro vem destacando a função das abreviações no verbete do dicionário. Então, pessoal, para que serve, Qual a função das abreviações no verbete do dicionário? Elas servem para reduzir uma palavra, economizar espaço. E você sabe quando não se sabe o significado de uma abreviação? Você sabe o que fazer? Bom, para isso que servem os dicionários, Sempre que você não souber o significado de uma abreviação, você deve utilizar o dicionário, que traz uma lista das abreviações que são utilizadas. Na página 90 do livro didático, ainda no capítulo 4, ele vem trazendo uma canção, Uma canção que o título da canção chama-se Cultura. Eu vou destacar essas atividades de interpretação sobre a palavra cultura, porque todo o capítulo está falando sobre o significado da palavra cultura, sendo que nesse texto nós vamos trabalhar essa palavra de uma forma diferente. Por quê? Porque a canção é uma linguagem poética, Então, nós temos uma percepção da palavra cultura de forma mais ampliada, bem diferente do que nós encontramos no dicionário. Como podemos observar, na questão 2, o dicionário define a palavra camelo no campo das ciências naturais. E a partir dessa definição, ele pergunta na letra A, qual a semelhança entre o camelo e o cavalo? Bom, semelhança é o que há de parecido, Então eu informo a vocês que eles são mamíferos, que eles possuem 4 patas. Na questão da letra B, ele pede para explicar o verso. O camelo é um cavalo sem sede. Bom, pessoal, o camelo, ele pode ficar um tempo maior sem beber água, mas o cavalo, ele não pode. As definições da letra da canção poderiam estar em um dicionário? Bom, como eu falei lá no início, da explicação do texto, não.
porque o autor ele usou uma linguagem poética e esse tipo de linguagem não costuma aparecer em dicionário. É quando o autor ele faz uso de combinação de palavras. Então, pessoal, eu tô destacando, né, reforçando as atividades que eu julgo ter uma noção de interpretação um pouquinho maior. E eu espero estar facilitando a aprendizagem de vocês e a elaboração das tarefas, tá bom? Na questão 3, ele traz a frase: o cabrito é o cordeiro da cabra. E ele pergunta qual é a relação que o cabrito tem com a cabra. Bom, a relação é que um é filhote e o outro é a sua mãe, né? Na questão 4, ele pede para saber a relação das palavras silêncio e papo, batalha e trégua. Nessas 4 palavras, o que a gente observa? Uma oposição, né? Silêncio e papo, batalha e trégua. Elas têm significados bem diferentes, então elas são palavras opostas. A página 92, ele está mais voltado para a estrutura do texto. É importante que vocês saibam que o poema ele está dividido em 5 estrofes com 4 versos em cada. É um poema que utiliza o recurso da rima, né? O girino rima com sapo, silêncio rima com papo, bigode rima com gato e cavalo rima com carrapato. Na questão 6, além das rimas, o ritmo do texto ocorre por quê? Bom, porque há repetição da mesma estrutura da frase. Na questão 6, ele aborda a pergunta por que a canção se chama cultura. Se chama cultura porque revela várias formas de conhecimento e cultura, exigindo do leitor conhecimento científico e popular, como eu já tinha falado anteriormente, né? Uma linguagem mais ampliada. A página 93 do seu livro didático, ele vem abordando o uso das abreviações, né? Como eu já falei no início do vídeo, no dicionário, algumas palavras elas podem estar abreviadas e todo dicionário informa em uma página a lista das abreviações e a palavra que se refere. Então, a atividade 1 é uma atividade bem tranquila de fazer porque ao lado tem uma imagem com todas as palavras que estão abreviadas e você vai analisar e colocar a abreviação correta. Em seguida dessa página vem a página 94 e ele pergunta em que momento usamos as abreviações. Bom, nós usamos as palavras, né, abreviadas quando fazemos anotações, quando estamos enviando mensagens, que é para reduzir o espaço, né, os caracteres que utilizamos nas mensagens. Questão 3 dessa mesma página 94 traz algumas palavras abreviadas e ele pede para que você possa colocar a palavra completa, tá? As palavras que se referem a essa questão são século, agricultura, atividades, página, número e ciência. Ainda na página 94 e 95, o livro vem abordando noções ortográficas das palavras que são escritas com a letra G e com a letra J. E o que eu venho mostrar para vocês, né? O que são palavras primitivas e o que são palavras derivadas. Palavras primitivas são aquelas que não são formadas a partir de outras, e as palavras derivadas são formadas a partir de outras que já existem. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Flor é uma palavra primitiva, floricultura é uma palavra derivada. Café é uma palavra primitiva, né? Cafeína, cafeteira é uma palavra derivada. Na questão 6 da página 95, ele vem trazendo algumas palavras primitivas e pede para que vocês possam criar palavras derivadas. Loja, lojista, laranja, laranjeira, gesto, gesticular, massagem, massagista, massagear. E qual é a relação das letras G e J nas palavras acima? Bom, elas são palavras que estão sendo derivadas das palavras primitivas. Então, todas as palavras que foram escritas com G derivaram com a mesma ortografia. Todas as palavras que foram escritas com J derivaram da mesma ortografia.
Finalizando na página 96 do capítulo 4, o livro vem abordando pra gente o que são numerais, né? Numerais é a classe de palavras que indicam quantidade, ordem, fração e multiplicação. Bota assim pra cá pra eu ler. Isso, assim, O texto vem abordando uma receita de frutas bem basiquinha, né? Com vários numerais. Esses numerais, eles estão indicando quantidades inteiras e números fracionados. Fiquem bem atentos à interpretação da receita. É importante destacar, né, em meio a essa interpretação, que ele faz algumas perguntas sobre partes da receita, né? Que são ingredientes, modo de preparo e rendimento. Bom, os ingredientes, eles estão se referindo à quantidade de cada ingrediente na receita. O modo de preparo nada mais é que o passo a passo da receita. E o rendimento é a quantidade de porções que se obteve da receita, do preparo da receita. Na página 98, no final do capítulo, eu acho importante vocês destacarem a explicação que ele dá para os numerais, tá? Os cardinais, que indicam quantidade, os ordinais, que indicam ordem, os multiplicativos, que indicam a ideia de multiplicação, e os fracionários, que indicam a ideia de divisão. Finalizando, pessoal, a explicação do capítulo 4 do seu livro didático, eu acho uma atividade bem legal de se fazer, que está na página 99. Ele traz uma discussão sobre o uso da internet, sobre os sites que você costuma estar acessando, se eles são considerados, né, sites confiáveis ou não. Então façam com bastante atenção. É uma atividade bem bacana em que ele utiliza somente de respostas pessoais. E é isso, pessoal. Eu espero ter passado com bastante clareza as atividades que eu destaquei. Espero que vocês façam com bastante atenção e até a próxima videoaula.